Para você que é iniciante em aquário, eu vou fazer um videozinho aqui explicando alguma coisinha, porque o cara que vai te vender o peixe não vai te explicar. Você tem que ter alguns testes, tá? pH, nitrito, né? Nitrito são 2. Teste do cloro, que às vezes você prepara a água e a água está muito clorada, né? Nitrito tem aqui 2. E amônia. O que é amônia? Amônia é aquele resultado do processo do cocô e o xixi. Você tomar banho de cocô e xixi, você entra numa piscina, muita gente dentro de uma piscina fazendo cocô e xixi, sem ter um sistema para fazer uma anulação. Qual é o sistema que anula isso? É uma bactéria, certo? Essa bactéria ela demora a criar. Você tem que ter uma estrutura para essa bactéria morar. Essa bactéria que come a amônia, né? Ela faz o quê? Ela libera o nitrito, que aqui são as escalas. Você tem que estar nessa daqui, ó. Aqui eu tô pulando para essa aqui, ó. Certo? E aqui a amônia tá já andando para cá. Certo? Isso aqui é um aquário que tá em ciclagem. O que acontece? O pH meu tá em 6.8, certo? 6.8 tá na variação aqui, 6.8, 6.6. O que acontece? Quando o cara te vende o peixe, você quer montar o primeiro aquário, não pode pegar e comprar, fazer o erro que eu cometi. Colocar o peixe, botar água, tá com condicionador e botar o peixe dentro. Sabe o que vai acontecer? For um peixinho, um aquário for muito grande, o próprio sistema vai se equilibrar. Mas tu vai querer botar mais, porque tu quer ver aquela coisa colorida, bonita e tal. Cada produto que você coloca dentro do seu aquário, cada enfeite, pode causar uma alteração de pH, pode alcalinizar a sua água ou pode acidificar. Só que você tem peixe que vive nessa água, e tem peixe que vive nessa escala toda, certo? Não pode dar um choque. Temperatura, sempre a temperatura do peixe tropical. Quando você pega um peixe diferente de outra região, você tem que se lascar para colocar a base. Vai começar hoje, procura, por exemplo, um aquário pequenininho, um sisteminha de filtro. Esse aqui tá com a água só com condicionador limpinho. Esse aqui tá com as carpas, que essas carpas são maravilhosas para você começar a fazer uma ciclagem. Tem 2 tilápia, né? Por quê? Elas vão fazer muita sujeira. Essa sujeira vai causar amônia. A amônia vai causar a bactéria vai causar o nitrito, e o nitrito vai causar outra bactéria que vai causar o nitrato. E o nitrato você tira, ele fica suspenso na água, você reduz o nível com as trocas parciais. O que são trocas parciais? Você tem 100% de água, né? Vamos usar 10 litros, você tira 2 litros. 10, dependendo do grau, você tira 3 litros. Aí você repõe 3 litros de água tratada. Lembrando que a água que sai da tua bica, ela tem um pH, só que você tem que deixar ela descansar para medir o pH verdadeiro, porque ela vai evaporar, vai descansar, porque tem disso, ela veio todo um processo da onde ela saiu, ela passou por um processo químico e vai fazer parar na sua casa. Aí você vai botar o condicionador. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Aqui eu não tenho o condicionador, mas tem aqui. Eu uso essa marca aqui, por acaso eu tenho ela aqui, mas eu uso outras marcas. Existem aceleradores, mas eu vou te dizer, funcionam, mas não funcionam do jeito que você acha, como um freio, né? Esse ácido que tá por aqui, deixa eu ver, ele tá aqui, eu acho. Para que ele serve? Quando a sua água vem muito azul e o seu peixe precisa dessa daqui, tu pinga esse produto. Para quê? Para você regular. Só que esse produto vai regular por um pouquinho de tempo. Você tem que fazer o quê? Deixar o peixe lá. A água naturalmente ela vai se regulando. Eu custei a entender isso.
Mas quando você quer manter ali, tem algumas peças que você consegue colocar dentro do seu aquário que vai acidificar. Por exemplo, peças que se decompõem, galhos, folhas. Você faz tipo um sachêzinho, põe ali aquela folha de sombreiro, que aqui em alguns lugares chamado amendoeira. Pega ela seca, lava, para não dar fungo. Se puder, bota um pouquinho de sal grosso, dá um tempinho. Depois você faz um esqueminha para ela não sair espalhando e entrar pelo filtro. E deixa ali, ela vai decompondo-se aos pouquinhos e vai fazendo lentamente a acidificação da sua água. Quando você vê que ela chegou naquele grau que é o que você quer, e se você reparar que ela está passando, você tira um pouquinho, certo? Ah, mas ela dá uma coloração na água, ela fica com cor de chá. Esquece a cor de chá. Regula a água, deixa a água do jeito que tem que ser. No mínimo, um aquário vazio por 30 dias trabalhando. Eu cometi erros. Quando você comete erros, você aprende com eles. Porque o cara que é das antigas, ele não vai te ensinar. Existem 1000 fórmulas que os caras inventam na internet aí para fazer 1000 formas de churrasco. O churrasco verdadeiro gaúcho é sal grosso, brasa e carne. Aí você vai num lugar ali, o cara bota um monte de tempero, bota um monte de blá blá blá. Então o aquário não é diferente, criação de American Bully não é diferente e peixe não é diferente. Temperatura da água, saiu do 28 graus, vai para uma outra temperatura, porque o peixe às vezes tem uma larga escala de temperatura. O que você faz? Você bota a água daquele aquário que ele está, por exemplo, tira a água desse aquário, boto no saco, boto o peixinho e imerso dentro do outro aquário que eu vou querer soltar. Deixa ali 30 minutos, cara, para as águas se compararem a temperatura e o peixe, quando for solto, não tomar um choque. Choque de temperatura mata. Na hora, ele toma um choque e ele fica congelado. Então eu tenho aqui, ó, filhotes, né? De alguns peixes que você tem um pouco de dificuldade de achar. Aqui é um aquário de engorda, certo? Então eu tô com esse aquário aqui para deixá-los nessa questão de engorda. Então você tem que tomar muito cuidado com esses pozinhos aqui, tá vendo? Dejetos. Tem que tirar. Você pega a mangueirinha, suga, faz uma sucção, né? E joga fora. Porque isso aqui faz o quê? Cria amônia. É a sujeira que cria amônia. E essa amônia, cara, dá trabalho para você retirar da água, porque você precisa ter a bactéria. Então o que acontece? O peixe pequenininho ele causa muito pouca sujeira, muito pouca variação. Mas um peixe grande, geralmente o pessoal quer ter um peixe, tá na moda do jumbo, eu tenho jumbo, causa muita sujeira. Eu botei uma bombinha aqui só para circular a água, você tá vendo? Que por acaso parece até que nem tá ligada, mas eu vou conferir. E botei... Ah não, essa aqui não tá, a de lá que tá ligada. Essa aqui tá desligada. Então, tem uma outra ali, em algum lugar. Cadê? Então eu botei uma bombinha para fazer uma circulação da água para causar oxigenação. Porque a oxigenação é causada pelo movimento, não por aqueles tubinhos que faz bolinha, ó, pelo movimento. Aqui rola oxigenação. Você tá vendo essa água? Cristalina. Dá para você contar as pedrinhas. Porém, ela não está adequada. Ela está com variação de amônia, pouca e variação de nitrito, né? Porém, dentro daquele filtro lá, tá meio sujo aqui, desculpa, por causa ele fica do lado de fora, a gente mora na praia, da maresia. Eu botei mídias biológicas. O que são mídias biológicas? São peças de cerâmicas porosas, como se fossem ossos porosos, que tem tipo tubos de circulação, de oxigenação e água, onde essas bactérias se alojam. Então você tem que ter para cada peixe uma quantidade de mídia e para cada peixe uma quantidade de bactéria. E para cada bactéria tem que ter uma outra quantidade de bactéria para manter um equilíbrio. Eu estou falando o básico, que tem os idiotas aí que falam coisas que, porra, cara, o cara que não tem conhecimento, quer ter um aquário, acha que tem que fazer uma faculdade. E não tem. As carpas são muito resistentes, elas aguentam muito variações, não precisam de termostato, de estar no calor, mas a oxigenação é importante. Movimentação da água. O que eu aconselho? Ah, cara, eu não tenho condições de ter um termostato, então pega peixe de água fria.
Porque o peixe ele tem variações. Tem peixe que não pode passar de 26 graus, tem peixe que não pode passar de... tem que ficar dentro do 28, 26, 28, tem peixe que vai aguenta até o 30. Mas aí você tem um aquário com aquele único peixe, não, você tem um aquário com todos os peixes. Então você tem que procurar peixes que se enquadram dentro do seu pH, que está no seu aquário, né? Você vai comprar um peixe novo, vai lá na loja, você tem uma ideia de peixe, faz um estudo na internet, qual é a variação de pH, qual é o alimento. Você não vai poder botar um peixe carnívoro junto com um peixe que não é carnívoro, porque ele vai ficar beliscando o peixe o tempo todo. Então são coisinhas que o cara do aquarismo não fala. Eu tenho aqui, ó, tá bem guardadinha, com muito carinho, a minha arraia. E aqui dentro eu tenho um jaguar. E nós temos aqui, ó, alguns peixinhos que são peixinhos, vocês vão conseguir ver ali, com muita dificuldade, mas vai ver, são alimentos. Vou dar esse exemplo. Peixes alimentos, né? Causa algumas coisas, mas é a natureza. Aquele lá, ele é um peixe ciclídeo, é um Prolipteros. Esses aqui que estão aqui, não é de enfeite, é alimento dele. Então, tá ali. Lembrando que toda vez que ele comer, ele vai fazer cocô e xixi. Esse cocô e xixi vai causar uma variação na água. Vamos voltar aqui. Fiz a medida da água. O teste, ele não sai na hora. Tá vendo aqui? Tem que estar no amarelo, que seria o neutro, né? Tá no amarelo? Não. Tá nesse daqui? Não. Ou tá? Não tá. Então, vamos ver se ele tá nesse aqui. Tá. Tá. Então, você tem uma variação de imagem que é tolerante. Aqui você tem essa, que é o ideal. Que, desculpa o foco, o celular não tá ajudando. Que é o ideal, né? Mas vai regular. Você tem tolerância e você já tem aqui que é o crítico, certo? Mas você tem aqui, ó, qual que é? Esse ou esse? Você tá entendendo? Quando você passa a ter esse, quer dizer que a bactéria da amônia tá lá. A bactéria da amônia tá lá. Só que eu botei peixes de repente. Então o que você faz? Suspende uma alimentação por um período, né? Pode suspender, ele vai parar de comer, ele vai parar de fazer sujeira e a amônia vai automaticamente se regular. Não vai se regular como se fosse um tiro, é gradual. Porém, eu botei agora mídia já de outro aquário. Essas mídias já tem as bactérias, essas bactérias vão trabalhar na água, certo? Esse grau aqui é um grau perigoso, tá? O aqui nem se fala. Porém, o que te rebenta é esses daqui, porque é a amônia. Imagina você botar dentro de um quarto vazando amônia. Então você vai ter uma visão. O que você tem que reparar em algumas situações no seu peixe? Olha, a fome dela de pedir comida é gigante, tá? Ela tá sempre pedindo comida. A carpa tá sempre com fome. Carpa é aquele bicho que tá na larica. Mas eles não estão ofegantes, pedindo socorro, tô sem ar. Então você tá com parâmetro tranquilo. Aí você tira pela tilápia ali, ó. Outro bem resistente. Muito bom para ciclar o aquário. É um peixe relativamente que todo mundo te dá de graça, né? E vai te causar aquela variação biológica, entendeu? Então, o que a gente faz? Controla. Eu não tinha nem noção de controle. Eu peguei, botei água da bica e botei o condicionador, vi o pH, pô, e lasquei os peixes. Nunca deu errado. Aí comecei a ler. Comecei a aprender, comecei a ver um monte de erro que eu estava cometendo. E os caras que te vendem peixe, parceiro, eles não querem saber se tu é iniciante, se tu comprou o aquário agora. Ele quer que tu compre o aquário nele e ele te dê um curso, sabe? Ele te deu um curso, tu pague pra ele vir cuidar do seu aquário na sua casa. Eu também quero, né? Ir lá cuidar do cachorro da madame. Mas a gente não, às vezes não tem essa condição financeira, né, fera? Então, o que a gente faz? Começa de um aquário grande. Esse aqui tem uma outra função. É para um peixe específico. Dois, na verdade. São dois ciclídeozinhos que eu vou botar aqui dentro que se cai no pau. Os bichos são um Muay Thai, aqueles coreanos do Muay Thai lá, aquele chinês lá. Chinês não, né? Aquele ali é coreano. Aí, eu não entendo muito de luta, mas desculpa se eu errei.
Cara, tu bota tudo da mesma família, ele se mata, né? Como a tilápia zebra, que eu tenho uma zebra, que o nome dela é zebra. Tá aqui, ó. Olha ela ali. Tá só com uma bombinha, tá vendo ali? Só para circular. Ela vai já já para um aquário. Aqui é um sistema que eu fiz, tá? Para dizer, por que gambiarra? Isso aqui é a minha salvação. Foi a primeira coisa que eu tive que fazer para poder ter os peixes, para poder correr atrás de um aquário. Aí lá dentro, quem está acompanhando meus vídeos sabe que eu tenho um jumbão de 800 litros, tem outro de 450, tem mais dois de 260 e assim vai. Esse daqui tá aqui para ter alguns peixes de água fria. Quais são os peixes de água fria que eu tenho aqui? King o telescópio vai vir para cá. Só que eu não posso jogar ele agora. Que existe o seguinte, tem peixe que faz muito cocô. Ele faz muito cocô. Muito xixi. O cascudo, mais cocô ainda. Quais são os peixes que você tem que ter quando você começar a ter um aquário? E quais são as medidas que você tem que fazer para começar a ter um aquário? Primeiramente, escolhe o aquário. Espaço. Quantidade de água. Lembrando que a água é a oxigenação. Pouca água, pouco oxigênio, então não vai poder encher de peixe. Bastante água, pouco peixe. No aquário existe uma frase que eu aprendi ouvindo um rapaz que tem um canal no YouTube, que ele nunca me respondeu nenhuma das perguntas, mas ele fala, no aquarismo, pouco é mais. Pouco é muito. Pouco quer dizer menos peixe, mais água. Menos peixe, mais estrutura. Depois você devagar acrescenta. Devagar. Não vai pegar assim tipo na feira, uma caixa de banana, encher de banana e vou levar para casa. Vai estragar metade. Você não come 200 bananas de uma vez. Você come uma, outra. Então, tenha paciência. Se você tá nesse ramo, aqui tem um arranhão bem feito, tá vendo? Mas é um aquário que tem um foco de deixar os peixes crescerem, né? Então, qual é a ideia? Escolher o espaço, escolher o tamanho do aquário, escolher o tipo de peixe que você quer. Você pode montar toda a decoração sem os peixes. Aí você vai trabalhar com o processo natural da criação da biologia. Vamos explicar uma coisa. 1000 casas, 2 moradores. 2 moradores que não sejam mal educados. Eles vão ocupar quantas casas? 2 casas. Se for um casal, uma casa só. Mas se for 2 famílias, 2 casas. Vai sobrar quantas? Né? 998 casas. Assim funcionam as mídias biológicas. Se tu tiver menos mídias e mais moradores, vai ter briga entre eles e uma vai matar a outra. Que seria as amônias, as que destroem a amônia, que consomem a amônia, e as que consomem o nitrito. Então, nesse caso, você tem que ter casas sobrando. Conforme você vai colocando peixe, vai criando mais necessidade de criar mais moradores. Então, aí você vai ter a reserva de mídia biológica. Pô, mas tu botou 10 quilos de mídia biológica para um aquário desse tamaninho? Exagero. Mas você tem a quantidade de água, você tem a quantidade de mídia, você tem a quantidade de peixe que você vai colocar. Então você tem que ter mais ou menos essa base de quantas mídias você vai precisar. Tem mídias muito boas e tem mídias muito vagabundas, tá? Tem muita gente que usa a telha, quebra a telha, tira o farelo e põe a telha. Por quê? A telha é barro, a barro é poroso. Ele causa um sistema de filtro e garra a biologia. Pessoas que fazem criações em caixa d'água no quintal usam esse sistema, né? E dentro de casa você não vai meter um baldão de 50 litros só de telha para fazer um sistema de biologia. Porém, funciona, tá? Funciona, muita porcaria que você coloca ali dentro gera biologia. Galhos gera acidificação, mantém a decomposição, tudo que se decompõe causa, vamos falar de substrato, tá? Ele causa a acidificação da água, você consegue tamponar. O que é tamponar? Você vai ouvir essa frase. Tamponar é frear aonde você quer. Aí eu quero minha água no 6,8. Aí você botou um galho lá, aquele galho lá tamponou a água.
Aí eu quero no 7.5 porque é 7.5. 7.5, o que você faz? Aragonita. O que é aragonita? Aragonita não é nada mais do que cálcio. Tá aqui, ó. É conchas. Tá vendo? Eu tenho esse potinho. Esse potinho fica submerso. E esse submerso faz o quê? Vai soltando a capacidade alcalina, né? Que é a capacidade alcalina para os peixes poderem ficar. As carpas ela tem uma variação grande, 7.2, que eu tô vendo aqui onde que nós vamos parar, ó. Tô parando ali no 7, tá bom? Então tá bom. Peixe tropical tá no 7, não tá no 6. Ou tá no 6, deixa eu ver. 6 ou 7, tá no 6 ou 7, tá aqui que eu tô no escuro, mas eu acho que tá no 6.8. 6.8 é ideal para peixe ciclídeo, tá? Peixe da amazonense, Oscar. O Oscar também tem uma variação muito boa, eu tenho. E tem peixe que tem ele se dá bem em outras variações. Mas o ideal sempre é aquele que vai dar a coloração bonita no seu peixe. O ideal é 7, o ideal é 6.8. O ideal é ele convive de 5 a 8. Porra, 5 é muito difícil. Tu ter peixe de 5, entende? Mas o peixe de 5 ele vive no 6, Mas aquela coloração, o desenvolvimento vai causar uma fragilidade ali e não vai dar aquele brilho que você gosta. Por exemplo, dessa carpa aqui que é dourada. Eu tinha duas, eu perdi uma. Perdi uma por talvez amônia, por não saber. Mas eu acho que foi uma areia de piscina, eu não coloco mais. Esse substrato que eu estou usando é cascalho de rio, ele é neutro. Ele guarda muito substrato abaixo dele. Então, por exemplo, a sujeira que vai rolando vai descendo. E essa sujeira vai fazendo uma circulação, uma decomposição que vai causar o processo biológico nas mídias. Então a água vai estar sempre em equilíbrio. Essa água ontem eu baixei ela até aqui. Para quê? Porque esse aquário é novo. Eu botei esses peixes aqui. Eu não quis fazer um risco de deixar dar pico. Coloquei água nova. E essa água já veio com 6.8. Ela veio ácida. Não era para vir. Ela vem 7.5. Então para você ver o perigo que é você confiar. Você tem que medir. Dependendo do peixe, você vai botar lá um peixe de 5. E a tabela de escala de pH, existe a do tropical, que é o daqui do Brasil. E existe as outras que não é do tropical. Ela é larga, tem uma escala gigantesca. Mas aqui a gente trabalha na variação de 6.2 a 7.5. A minha aqui sai 7.5. Em Curitiba, quando eu fui buscar um peixe, saía da bica lá 7 redondo. Então, cada caso é um caso, ó. O tempo necessário de espera eu já fiz. E o tempo necessário, esse aqui demora um pouco mais, eu já fiz. E outra ideia. As empresas que fabricam esse produto, eles pensaram o seguinte: pô, tá vendendo pouco. Eles diluíram o produto dentro do frasco. Por exemplo, antigamente tu usava 2 gotas de um produto. Aí ele viu que você estava economizando, gastando muito pouco, eles passaram a fazer você usar 8 gotas. Esse aqui passou a ser 4. Aí eu vou ensinar a manha para vocês. Vou pegar aqui. A manha. Opa, voou. Tá vendo a marcação? Dá 4 ml. O que você faz? Pega uma seringuinha comum, tira 2 ml e põe a metade do produto. Igual eu fiz aqui, ó. Olha só. Olha a diferença. Eu botei 2 ml e eu dou metade do produto. Divide por 2 ou divide por 3. Vai dar a mesma variação. Aqui, ó. Aqui eu tô bem na dúvida do 6 para o 7, tá? Ele demora um tempo de agir, mas tá no 6.8 mesmo, cravado. 6.8 é bom. Entende? Esse daqui, que é um Prolipteros, que é aquele que tá lá dentro. Tá lá, aquele amarelinho lá. Ele dá 45 centímetros.
Ele tem uma variação de 6,2 a 8. E toda hora que eu venho aqui, tá como a água dele? 6,2. Aí você, um aquário pequenininho, eu não tenho mídia biológica ali, eu tô sempre medindo a amônia, deixei 3 peixinhos, evito alimentar os peixinhos, assim, que eles vão ser alimento mesmo. Então, logo eu vejo que eles já foram consumidos, eu coloco outros. Ai, que crime! Nossa, os bichos estão se matando. Não é por aí não. Se não morre aqui, morre lá. E melhor ser alimento. Você não come boi e vaca? Então essa é a base. Outra coisa, tem algumas alimentações no mercado, essas aqui são flutuantes. Dependendo do sistema, ela é boa. A carpa adora, tá? Eu vou botar aqui pra você ver, mas não posso alimentar. Adora. Eu nem sei quem é um fabricante. Essa aqui eu comprei de um senhorzinho lá de Blumenau que me enganou, me vendeu uma tilápia zebra. E a tilápia zebra, meu amigo, é o terror. Ó, vamos ver. Ó. Mas vem que vem, ó. Pode jogar mosca, marimbondo, abelha, essas carpas comem tudo. Pedaço de peixe, come tudo. E nem carnívoras são. As tilápias já são mais seletivas, mais tímidas, tem medo, né? Geralmente você vai no Pesca e Paga, o que rola lá? Tilápia. Então, elas ficam ali. E olha só, elas não são zebradas não. Quando elas estão intimidadas, aquelas faixas pretas, ou elas entram num novo ambiente, aquelas faixas pretas dela ficam bem acesas. Porque existe a tilápia zebra. Eu acho que elas se disfarçam de zebra, tipo, não mexe comigo não com o pau fecho, mas elas não são zebras. A zebra é aquela outra lá. Se botar a zebra aqui dentro, ela quer bater em todo mundo. É um pitbullzinho, nada que nada. Então, meus amigos, eu deixo essa ideia. Vai comprar um aquário? Tem ideia de comprar um aquário? Pensa no peixe que você gosta. Não fica naquela coisa de, eu tenho 10 mil, eu vou comprar um carro. Aí entra numa loja, fica deslumbrado com um monte de besteira. Aí tem aquele idiota que tem um meme na internet aí que fala assim, se eu tenho 40 mil, eu compro um carro de 80. Se eu tenho 10 mil, eu compro um carro de 30. 10 mil é o juro que ele vai pagar. Então não, você tem dinheiro, não sai comprando. Primeiro o aquário. Segundo, a tua decoração. Terceiro, tratar a água. Esse assunto de tratar a água, a gente pode vir mais para frente, que eu estou aprendendo nas pancadas. Eu sei hoje o que fazer. Porém, aprenda o seguinte: se não tratar a água ela estabilizar, não adianta. E quando tiver tratada a água, um peixe por vez. No máximo 2, dependendo do tamanho. Esse aqui tem 117 litros, 120 litros, né? Ou mais um pouquinho. 130. Mas eu deixo ele sempre com essa margem, não parece, mas essa margem aqui é água pra caramba. Quando tu vai ver, aquele cara que